Bem-vindo, doutor Belarmino. Boa tarde. Tudo bom, meu anjo? Boa tarde, pessoal de casa. Tudo em paz? Tudo em paz. Dou corte de cabelo Sempre e tal. feliz de estar aqui. Sempre Renovou o visual? Sim, tem que dar uma parada às vezes, né? Ficou bom, Obrigado. ficou bom. Eu sei porque daí não tem tempo, médico. 4h30 da manhã, esse homem já está em pé, vocês não tem noção. Às vezes manda WhatsApp para ele assim, 5h20 da manhã, porque eu acho que ele vai ler lá pelas 7, ele responde. Né? Não, você também tem uma vida, também acordo né? cedo, São parceiros até nisso, não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim, dorme pouco, mas é feliz, né, doutor? Feliz por fazer o que gosta, né? Que bom. Vamos falar dessa meninada, que é o seguinte. Chega um momento em que essas meninas têm que visitar o ginecologista, as mães põem em dúvida qual é a melhor fase para levar, as meninas têm vergonha. Tem um tempo certo para elas visitarem o especialista? O que ocorre é que depois de 12 anos, a infância, pela idade, são até os 12 anos. A partir de 12 anos até os 18, a menina meio que fica desamparada. Se ela for ao pediatra, ela vai estar tirando a vez de um bebê, de uma criança de 1 ano, 2 anos. Então o pediatra não vai querer atender, ou ela procura um clínico geral, ou eventualmente ela pode ir num ginecologista. O que é um ginecologista e o que é um obstetra? O ginecologista é o médico que vai cuidar da mulher, é do gênero, mulher, de criança até a idade... Sexo feminino. Sexo feminino. Bom. Por quê? Às vezes um bebê recém-nascido pode ter um problema na genitália, na infância vai poder ter um corrimento, pode ter uma alteração hormonal que o pediatra, até os 12 anos, vai poder encaminhar a um ginecologista para ele poder dar um parecer. O obstetra já é o médico que cuida das mamães, das gestantes. Então, o ginecologista, enquanto clínico geral da mulher, ele pode, independente, não associarem as mamães que estão em casa, que levar a filha ao ginecologista significa que está tendo vida sexual ativa. Não tem nada a ver. O pediatra, ele já fez a parte dele. A partir daquele momento de 12 anos, o ideal é que a menina, acompanhada da mãe, vá ao consultório. Eu sempre sugiro o seguinte, Cíntia, quando as mães me perguntam, doutor, tenho que trazer minha filha e não sei como fazer essa conversa, eu digo, faça o seguinte, quando você voltar para o retorno, existe uma consulta e depois existe um encontro para ver o resultado dos exames. Quando a menina traga sua filha junto, ela vai ficar sentada na cadeirinha ao lado, ela vai olhar o ambiente, ela vai se ambientar, ela vai conhecer quem é o médico que cuida da mãe dela, né? Em outras situações, dos médicos que cuidam das mães das respectivas meninas, e que não é um bicho de 7 cabeças, que é um profissional que está ali para atendê-la. Até mulher, doutor Belarmino. Existe. Tem vergonha, não vou num médico, é homem, vou ter que tirar minha roupa e tal. É um profissional. É um fato, e ali profissional independe de gênero. É homem, mulher, ambos médicos, preparados para fazer o atendimento. O dia inteiro, a vida inteira, né? E a intenção ali é ter uma cumplicidade, então que a menina vai se ambientando, aí vai conversando, ela vai vendo que é uma coisa normal. Comentamos os exames com a mãe e tal. Se a menina não quiser ir com a mãe, não quero levar minha mãe, tem coisa que eu não gostaria que a minha mãe soubesse. Pode sozinha? Ela pode sozinha. O que ocorre é que existem regras de ética. Então, pelo código número 74, tudo o que acontece dentro de um consultório, a menina jamais vai precisar ter medo de o que for comentado, na verdade, qualquer paciente, que seja comentado. O que acontece dentro de um consultório... Vai ligar para a mãe depois contando a consulta. Não. O que acontece dentro do consultório, desde que a paciente ela responda por si, ela vai poder entrar sozinha, ser retirada da dúvida, e se a gente sente a necessidade que ela não tem suporte psíquico para poder responder pela situação que se apresenta, a gente chama alguém da família para poder orientar. Mas o mais frequente é a garota ter dúvidas do que ela vai fazer no ginecologista. Se ela vai chegar lá, se ela vai ter que ser examinada. Essa é virgem, como é que eu vou ser examinada? Pergunta que ela faz à tua mãe. Mãe, esse médico não vai fazer exame interno, não vai tocar na minha genitália, eu não quero que toque. O que é normal, o pudor é muito bem-vindo. A gente vive uma era de muito paradoxos, ou é o extremo, ou é uma reclusão total. Então a gente tenta mostrar que
É um amigo que está ali, profissional, capacitado, que, como você colocou, diariamente está exercendo essa profissão, que é preparado para poder lidar com essa situação e que em momento nenhum se viola a vontade do paciente. Nunca. Em que aspecto? A garota, mesmo nunca tendo tido uma atividade sexual, qual a importância depois dos 12 anos, ou antes disso em situações especiais, que depois a gente pode conversar, e ao ginecologista? Pedir exames gerais, ver se o desenvolvimento dela, a altura, o peso, a menstruação dela está vindo certinho. Faz um clínico geral, né? Exatamente. Né? Ela está tendo as menstruações regulares, o fluxo não é muito, às vezes a garota tem uma sonolência extrema, não vai bem na escola, está com anemia, tem um fluxo menstrual muito grande. Então, verminose. Pode estar com uma verminose, é pedido, o tipo sanguíneo. Então a gente vai tentando introduzir a garota para continuar no acompanhamento médico e sem que seja algo invasivo. E é um período da adolescência da descoberta sexual, do próprio corpo em si. Então muitas ficam com vergonha, às vezes, de comentarem alguma coisa. Você tem vergonha de perguntar sobre sexo, doutor? Elas ficam, claro que às vezes não na presença da mãe, mas vamos supor que a mãe ficou lá fora. O que pode perguntar, né? Deve perguntar tudo, porque a pior pergunta é aquela que não é feita. Que não é feita, exatamente. A dúvida é que mina imunidade, ela destrói tudo. Tem que chegar e não existe pergunta boba ou pergunta inútil, como muitos tentam colocar. Toda pergunta é importante. Algo que eu costumo fazer e sugerir para as minhas pacientes é o seguinte, eu sempre sugiro que se a menina consegue entrar sozinha, passar aquele bloqueio da porta para dentro e entrar, e eu conversar com ela, poder criar um canal de comunicação, meio caminho e depois a mãe entra para complementar, porque às vezes é feito algumas perguntas do tipo, você menstruou a primeira vez com que idade? Certo. Você já teve que fazer, já houve alguma internação? Você sabe, para até testar, ver a conectividade da garota e a autonomia que ela está tendo na criação dela, para ver até que ponto que ela sai debaixo da asa da mãe. Né? Você sabe seu tipo de sangue? Você já teve alguma internação? Você é alérgica a algum produto? Você sabe se na sua família tem casos de problema de câncer, alguma coisa? Você, na época do pediatra, costumava dar alterado algum exame, às vezes a criança pode ter uma hipoglicemia, ela pode ter um problema de tireoide, e ali naquela consulta vai ser resolvido. Depois desse bate-papo, é explicado assim, não há necessidade de nenhum exame. Certo. Vou chamar sua mãe, a mãe entra, mas se a menina for insegura e preferir entrar com a mãe, o que a gente observa não tem nenhum problema. Mas as mães, como todas boas mães, elas têm o hábito de responder pela filha. Então, o canal fica prejudicado. Então, é frequente... a mãe interferir na resposta. Esse tipo de pergunta assim, você tem muita cólica quando a garota já menstrua? Aí a mãe já fala, ela tem. Tem, todo mês muito forte e cada vez pior. Você tenta contornar e olha, fixa olhar para a garota. Então, a minha dica para as mães é assim, mães deixam as filhas falar, porque no final... todo colega profissional vai sabatinar a mãe para saber se realmente as informações passadas pela filha, alergia, doença, ou aquilo que ela eventualmente não lembrou, vai ser checado com a mãe. Então, a mãe não deve se interromper esse contato, porque mesmo aquilo que a filha não saiba, e às vezes a gente tem que chamar atenção para a filha, porque a filha diz assim, mãe, quando é que foi minha última menstruação? Eu procuro chamar atenção assim, não. Se você não sabe, não tem problema. Depois a gente vai ver isso. Mas olha no calendário, tenta ver, para que ela já possa ter uma autonomia e conhecer o corpo dela e não ficar uma criança dependente, refém, né? ou refém da situação, ou que a mãe contando sempre com a mãe. O mundo é cheio de surpresas. Essa mãe daqui a pouco pode estar ausente, não só fisicamente, às vezes pode estar em viagem, pode estar... E ela precisa ter, no bom sentido, um cúmplice, alguém que possa informar corretamente. Porque por maior que seja o amor de uma mãe, nem sempre ela não está, a não ser que seja uma ginecologista. Mas não vai estar habilitada. Não está habilitada para responder exatamente a dúvida da adolescente. E essa relação, por isso que essa relação entre médico e paciente, essa cumplicidade, esse carinho, isso é fundamental, muda tudo. Muda tudo. E assim, é um universo que a gente, assim, no dia a dia, a gente já vê no comportamento, nas ruas, tudo. No consultório eu percebo também, por exemplo,
Anos atrás, as garotas chegavam com escrito numa folhinha de papel as dúvidas que tinham. Hoje, elas tiram um tablet ou celular e olham ali a data da última menstruação. É evolução, né? Tudo, exatamente. Então, essa interatividade inclusive, isso aqui que a doutora Vera me trouxe, super legal. O material para adolescentes. Para adolescentes, que fica na mesa do consultório, na sala de espera. Isso. Para as meninas irem tirando as dúvidas. Eu acho isso muito legal. Vou mostrar aqui para Pipoca. Olha só que legal, Pipo. Tá errado, tá dobrado errado, tá? Mas o que vale é mostrar aqui. É um folder, livreto, olha um livreto que ele mostra assim, as perguntas mais frequentes, as respostas. Devo falar tudo pro médico? Vou estar segura em contar toda a minha vida? Posso perguntar sobre sexo? Como costuma ser a primeira consulta com o ginecologista? Na hora do exame, vou ter que tirar a roupa toda? É uma das perguntas comuns, né? As meninas que estão nos assistindo, como é que é o primeiro exame? Não tem que chegar pelada no consultório do ginecologista dançando, né? Não é então, assim que funciona. Tem duas salas, a sala onde a gente vai bater um papo, vai ter uma conversa bem tranquila, a adolescente, a mãe, nós três. E depois, se houver necessidade, se a menina estiver relatando um corrimento, ou achar que a mama não está desenvolvendo bem, ou que ela tem alguma irregularidade menstrual, enfim, que precisa examinar, como é que é feito? A mãe, que já conhece o consultório, ou se não conhece, a secretária convida a mãe e a filha a irem até um banheirinho nessa sala de exames, onde existe toda uma indumentária, uma vestimenta descartável, inclusive chinelinho, tudo. A mãe entra no banheiro com a menina, ela tira a roupa, coloca esse avental, calça aquele chinelinho, deita numa maca, é feita uma avaliação externa e se ela tiver corrimento, já é pedido anteriormente a consulta para que fique 12 horas sem ter tomado banho antes. Porque como não se pode fazer o exame interno, vai ter que se usar um cotonete, tem que ter secreção, então a menina vai ter que estar suadinha, vai ter que estar sujinha mesmo, a gente pega o cotonete e por fora, no ímã, a gente coleta esse material, coloca dentro de um frasquinho, manda para o laboratório e o laboratório vai dizer qual o antibiótico ou o antifúngico, qual o tratamento que tem que ser feito. A mãe fica presente o tempo todo, a secretária fica me ajudando, né? E ajudando meus colegas, isso em todos os consultórios, viu, pessoal? Quando eu falo comigo, mas é geral, todo ginecologista funciona assim. Então a menina fica segura, porque a mãe está presente e ela não vai... E se ela disser assim, mãe, só quero ir lá conversar e conhecer, ok, não vai ser imposto nada, é tudo conversado, vontade dela. Tudo à vontade e é bem amistoso. Perfeito. Vamos para o Facebook, meu povo? Vamos lá? João Paulo, cadê? Para a gente começar a fazer as perguntas ali. A Paula Cristiano. Ganhei meu bebê faz 5 meses e ainda tenho dor ao ter relações. O que deve acontecer? Devo procurar um ginecologista ou isso com o tempo volta ao normal? Oi, Paula, boa tarde. Dói, doutor? A Paula não especificou se foi cesárea, eu acredito que subentende que é parto normal. Tá. Pode dar um certo desconforto, ideal, Paula, volte ao seu obstetra que ele vai dar uma avaliada para ver se é tudo legal. Mas fica mesmo no parto normal a questão da relação sexual quando... Se tem episiotomia, devido à cicatrização, pode demorar um pouquinho mais para não ter desconforto. Tá. Mas 5 meses depois não é para ter mais desconforto. Perfeito. A Gabriele Pinheiro, boa tarde. Tenho 17 anos. Eu tive meu bebê há 3 meses, mãe jovem, hein? E queria tirar uma dúvida. A minha menstruação não desceu até hoje, é normal? Tá amamentando? Normal, tá amamentando, a menstruação pessoa não viu. Então, tá enquanto amamenta não tem menstruação, né? A Soraya fala o seguinte, eu queria tirar uma dúvida, tomo anticoncepcional contínuo e às vezes faço uma pausa de mais ou menos de 6 em 6 meses. E ultimamente tem tido um leve sangramento todos os dias. O que pode ser? Uma vez já fiquei sangrando praticamente um mês inteiro e a ginecologista me disse que poderia ser sistema nervoso. Será? Soraya, aqui a gente sempre procura explicar sobre o anticoncepcional até para poder ter um planejamento familiar, para poder a gente se organizar, né? E é sempre colocado, quando está tomando um anticoncepcional contínuo e acaba tendo escape ou menstrua, tem 3 razões. Ou você não está tomando no horário exato, ou você está tomando junto anti-inflamatório, antibiótico ou algum outro medicamento, ou pela própria fato da maternidade em si, o filho está consumindo muita energia, passando por um estresse muito forte. É verdade que isso pode menstruar pelo emocional? Pode, pelo sistema nervoso, pode sangrar um susto, um trauma muito grande, um impacto pode fazer com que a menstruação desabe, sim, pode ocorrer. Então, qual é a dica? Quando começa a dar o escape, significa que o útero ele está descamando, ele está começando ele não está conseguindo segurar essa parte do sangramento. A gente orienta, quando é contínuo, Soraya,
para 3 dias de tomar o anticoncepcional, deixa descer o resíduo que tem. Nesse período, eventualmente, provavelmente não, mas se tiver atividade sexual, que seja com preservativo. Você pode engravidar? Pode. 72 horas após, ela retoma ao mesmo anticoncepcional, que ela vai ter a mesma cobertura. Então, para 3 dias, que desceu. O que não desceu, começa a tomar no Começa que ele vai começar a segurar, porque, na verdade, ao contrário do que se pensa, a partir do momento que continua a tomar, a Soraya e outras mulheres, elas acabam retendo o sangue que quer descer. Então ele vai acumulando, ele vai tendo um efeito cumulativo. Quando é um dia só que é esquecido, toma-se 2 no outro dia. Mas quando o sangramento, como ela colocou, é de mais tempo, é 1 mês ela chegou a colocar que já ficou, o ideal é parar 72 horas e recomeçar. Perfeito. A Cláudia está dando boa tarde, diz que a filha dela tem 7 aninhos e já tem alguns pelinhos pubianos. Isso significa que ela vai menstruar cedo, doutor? As meninas menstruam mais cedo hoje? Menstruam. Mas sim, Cláudia, é interessante nesse caso o pediatra dar uma avaliada também, porque é bem precoce, caracteriza como uma puberdade precoce. Os pelinhos geralmente estão mais associados ali... 10, 11? Exatamente. Quantas elas estão menstruando hoje, doutor Belarmino? Na época era com 12, 13... Depende muito, mas de maneira geral, 12 anos começam a menstruar. Quanto mais cedo menstrua, a tendência é que vai entrar mais cedo na menopausa. Teoricamente, sim. Quanto mais tarde entra na menopausa. Então, o ideal é entrar, menstruar a primeira vez mais tarde. Essas meninas que já querem tomar comprimido, doutor, por que não querem menstruar? Não tiveram nem relação sexual ainda, mas tem desconforto, tem incômodo? Tem cólica. Pode? Por exemplo, aos 12 anos começar a tomar um anticoncepcional porque não quer mais menstruar? É delicado. Se ela com 12 anos, ela ainda não tem o sistema endocrinológico dela formado. A partir dos 14, a gente já tem 2 anos, a gente considera uns 2 anos após o início da menstruação. Se ela não regularizar na quantidade, no fluxo e no número de dias, se for muito intenso, a partir de 14 anos a gente pode e deve entrar com algum medicamento hormonal para reduzir o fluxo e a quantidade, devido a algo que cada vez aumenta a incidência, assim, que é a endometriose. Então, a menina ela perde a qualidade de vida, ela tem cólicas, ela tem dores, ela pode estar criando um ambiente para infertilidade, uma série de fatores que, nesse caso, agora, subitamente, ela menstruou 2 ou 3 vezes, ela ainda está amadurecendo o sistema endocrinológico dela. A gente deve aguardar, ter um pouquinho de paciência, orientar, fazer medicamentos para cólica, alguns paliativos. Deu 14 anos, em 2 anos não regularizou, se medica. Tenta se resolver.